Olá, tudo bem? Eu sou Mariano Montoni, sou Lead Appraiser do modelo CMMI e consultor pela empresa Promove, uma empresa de consultoria e melhoria de processos. Nesta aula, eu vou falar sobre o modelo CMMI, que significa em inglês Capability Maturity Model Integration ou Modelo Integrado de Capacidade e Maturidade. O modelo CMMI foi desenvolvido pelo CMMI Institute, que é uma organização localizada nos Estados Unidos e tem como objetivo ajudar organizações no mundo todo a melhorar o desempenho dos seus processos. Por exemplo, desenvolver produtos e prestar serviços de forma mais rápida, com mais qualidade e menos custo. 3 conceitos são fundamentais para compreender o modelo CMMI, que são modelo, capacidade e maturidade. Um modelo é uma representação abstrata de conceitos do mundo real que ajudam a explicar fenômenos ou processos. No modelo CMMI, esses conceitos abstratos são representados na forma de melhores práticas. A questão crucial é que, no modelo CMMI, são muitas práticas que uma organização precisa absorver para melhorar o desempenho dos seus processos. O que o modelo CMMI fez foi apresentar essas práticas em níveis de capacidade, de forma que uma organização pode seguir esses níveis como um roteiro, um passo a passo, para ajudar a criar, melhorar e sustentar a capacidade dos seus processos de uma forma mais gradual. Capacidade pode ser entendida como o conjunto de conhecimentos, proficiências e habilidades que a organização precisa ter. Normalmente, essas informações estão distribuídas nos processos, na tecnologia, nas pessoas e na infraestrutura. A organização ela precisa ter essas capacidades para implementar o seu modelo de negócio e assim conseguir alcançar resultados de negócio mensuráveis. Com o aumento da capacidade da organização, ela tende a ter um aumento no desempenho dos seus processos. Por exemplo, toda organização precisa ter a capacidade de estimar os trabalhos que ela realiza. Por exemplo, ela precisa estimar o tamanho, o esforço, a duração, custo destes trabalhos, para conseguir desenvolver, adquirir ou entregar uma solução para os seus clientes. Para ajudar as empresas a construir e melhorar essa capacidade de estimativa, no modelo CMMI, as práticas de estimativa são organizadas em 3 grupos correspondendo níveis de capacidade, onde as práticas de cada nível são construídas a partir do nível anterior. Esses 3 grupos de melhores práticas formam uma área de prática chamada no CMMI de EST, estimativa. A primeira prática do primeiro nível é desenvolver estimativas de alto nível para realizar o trabalho. Vemos aqui que não há uma sofisticação muito grande na forma como a estimativa deve ser feita. Assim, a precisão da estimativa é diretamente relacionada à experiência da equipe que está fazendo aquela estimativa, pois eles conhecem em detalhes a forma como o trabalho deve ser executado. Já equipes inexperientes teriam uma dificuldade natural em realizar estimativas precisas, pois não conhecem todos os fatores que podem influenciar na duração, no custo ou no esforço do trabalho que precisa ser feito para criar uma solução para um cliente ou prestar um serviço. E o resultado vocês devem conhecer bem, que são perdas e desperdícios, reduzindo a margem de lucro da empresa, atrasos nas entregas e o cliente insatisfeito. No segundo nível de capacidade da área estimativa do modelo CMMI, é esperado que a organização consiga realizar estimativas mais precisas do que organizações que estão no nível de capacidade 1. A primeira prática desse segundo nível é desenvolver, manter atualizado e utilizar o escopo do que está sendo estimado. A segunda prática é desenvolver e manter atualizadas as estimativas de tamanho da solução. E a terceira prática deste segundo nível é, com base nas estimativas de tamanho, desenvolver e registrar o esforço, duração e estimativas de custo e a sua fundamentação para a solução.
Podemos ver, no segundo nível de capacidade, que as estimativas devem ser realizadas a partir do escopo inicial que representa o que o cliente, o usuário daquele produto, precisa que seja entregue. Além disso, devem ser feitas também atualizações das estimativas ao longo do trabalho, pois aquele entendimento inicial pode ter sido modificado durante a execução e, naturalmente, as estimativas podem ser influenciadas por esse novo entendimento. E, por fim, deve-se também documentar toda a fundamentação que levou a realizar as estimativas de esforço, duração e custo a partir das estimativas de tamanho. Por exemplo, deve-se descrever a experiência ou os dados históricos que foram utilizados para realizar essas estimativas, caso essa tenha sido a forma como a equipe ou aquele grupo de trabalho realizou essas estimativas daquele serviço específico. No terceiro nível da área de prática estimativa, é esperado mais uma vez que a organização consiga evoluir as suas habilidades de realizar estimativas. Para isso, deve-se implementar na empresa um método padronizado de estimativas, considerando dados de projetos e trabalhos passados armazenados em um repositório organizacional. A primeira prática deste nível é desenvolver e manter atualizado um método de estimativa registrado. A segunda prática é utilizar o repositório de medição organizacional e os ativos de processo para estimar o trabalho. Com essa nova forma de realizar estimativas, espera-se que os projetos e os trabalhos em toda a organização sejam feitos de uma forma mais padronizada e assim as estimativas passam a ser mais assertivas, pois as equipes conhecem o histórico dos projetos e trabalhos passados e utilizam esse conhecimento para definir e calibrar as estimativas em novos trabalhos ou novos projetos. O conceito maturidade no modelo CMMI é definido como sendo um nível ou um estágio que a organização pode alcançar. O modelo define 6 níveis de maturidade, começando pelo nível 0, passando pelos níveis 1, 2, 3, 4 e terminando no nível 5. O nível 0 de maturidade, também chamado de incompleto, é o nível onde o trabalho é feito de forma aleatória, podendo ou não ser concluído. O nível 1 de maturidade, chamado de inicial, o trabalho é feito de forma reativa e imprevisível. Apesar do trabalho poder ser concluído neste nível, muitas vezes o custo, o prazo é ultrapassado e o trabalho não atende às expectativas do cliente. Vou mostrar para vocês uma figura que representa bem um ambiente típico de uma empresa de nível 1 de maturidade. Nesta figura, vemos uma pessoa trabalhando até tarde, com poucos recursos e o dinheiro voando literalmente pela janela. Por incrível que pareça, é assim que muitas pessoas trabalham hoje em dia, ou seja, de forma totalmente amadora. Pense como cliente. Certamente você não iria contratar uma empresa que desempenhe o trabalho nessas condições, não é mesmo? O nível de maturidade 2 no modelo CMMI é chamado de gerenciado. Neste nível, os trabalhos são executados e controlados no nível de projeto. Todos os projetos têm que ser planejados, acompanhados, medidos e controlados. Estamos falando de uma empresa de verdade, onde essa empresa controla todos os seus trabalhos na forma de projetos, onde ela consegue ter uma visibilidade de quais trabalhos estão em andamento, quais trabalhos foram entregues e quais são os próximos trabalhos que precisam ser realizados no próximo período. Esta outra figura exemplifica o cenário de uma empresa no nível de maturidade 2. Vemos aqui uma equipe trabalhando de forma muito mais colaborativa e com mais recursos do que no nível 1. Mesmo assim, podemos ver que ainda existem algumas dificuldades, exemplificadas no gráfico ao fundo, que mostra uma queda em um indicador, possivelmente de desempenho do projeto, seguida de uma leve melhora. Além disso, os recursos ainda não são os ideais e as empresas têm muitas perdas e desperdícios, que afetam não só a margem de lucro dos projetos, mas também impactam na satisfação do cliente. O nível de maturidade 3 do modelo CMMI é chamado de definido.
Neste nível, as equipes trabalham de forma muito mais proativa e menos reativa do que equipes de empresas de maturidade 1 e 2. Na prática, isso significa que essas equipes elas apagam muito menos incêndio que as empresas de níveis 1 e 2. Por exemplo, quando a equipe tem que colocar um produto em produção e esse produto apresenta problemas afetando a operação do cliente. Isso é muito comum nas empresas de nível 1 e 2. E para resolver esses problemas, a equipe tem que trabalhar de noite, madrugada, sábados e domingos. No nível 3, é esperado que esses problemas ocorram com muito menos frequência, pois a equipe consegue prever com bastante antecedência os tipos de problemas que podem ocorrer nos projetos e se prepara para minimizar a ocorrência desses problemas ou, uma vez que o problema acontece, a equipe está preparada para fazer com que o impacto da ocorrência desse problema na operação seja o menor possível. E assim, elimina-se perdas e desperdícios e aumenta a satisfação do cliente. Um ponto-chave do nível 3 do modelo CMMI é a definição de padrões de processo que servem para dar orientações para todas as equipes no nível de projeto, portfólio e programa. Nesta outra figura, vemos uma equipe com vários membros com papéis definidos, trabalhando colaborativamente. O trabalho é definido por meio de fluxogramas de atividades e a execução é acompanhada através de gráficos gigantes e indicadores relacionados, por exemplo, à qualidade e à produtividade. O nível de maturidade 4 no modelo CMMI é chamado de gerenciado quantitativamente. Neste nível, as organizações são consideradas de alta maturidade, pois elas utilizam dados quantitativos e estatísticos para entender a tendência e a dispersão do comportamento dos processos. Vou explicar isso para você. Então, uma equipe de júnior, ela tende a produzir trabalhos de uma forma diferente de uma equipe formada por sênior. Espera-se que uma equipe de sêniors consiga entregar trabalhos mais rapidamente e com mais qualidade do que uma equipe júnior. A uma organização de nível 4, o que ela faz é entender qual é a tendência de produtividade dessas equipes e também de qualidade, mas, claro, sabendo que é possível ter uma variação na forma como essas equipes entregam seus trabalhos. Por exemplo, uma equipe de júniors pode entregar um trabalho medido em 10 pontos, gastando 20 horas, mais ou menos 3 horas. Já uma equipe de sêniors, para realizar esse mesmo trabalho de 10 pontos, poderia gastar 10 horas, mais ou menos 2 horas. E assim nós temos um exemplo de valores de tendência e dispersão destes dados, nesses tipos de equipe. No entanto, este comportamento esperado nem sempre é encontrado nas organizações. Muitas vezes a gente vê nas empresas equipes de alta senioridade produzindo de forma similar à equipe júnior. Isso não é adequado nas empresas, já que o custo de uma equipe sênior tende a ser muito mais alto do que uma equipe júnior. Organizações de nível 4 conseguem identificar essas discrepâncias e eliminar fatores que possam estar causando essas distorções nos comportamentos dos processos. Dessa forma, a organização vai conseguir melhorar os seus processos, estabilizá-los de alguma forma, tal que as equipes consigam ter desempenhos dos resultados dentro do que a organização espera. Nesta outra figura, vemos membros de uma equipe realizando análise quantitativa e estatística com base em histogramas e gráficos de controle apoiados por recursos computacionais mais sofisticados do que empresas de nível 3 de maturidade. Nesse ambiente de alta maturidade, gerentes e diretores têm à mão dados confiáveis para tomar decisões críticas nos projetos, como aumentar a competitividade da empresa pela redução dos prazos e custos do projeto, mantendo a qualidade do produto. O nível de maturidade 5, chamado de otimização, também é um nível de alta maturidade. Neste nível, as organizações elas focam em melhoria contínua para obter processos flexíveis capazes de responder com agilidade a oportunidades e mudanças. Por exemplo, uma fábrica de software no Brasil, ela
tem como oportunidades projetos de desenvolvimento de software para órgãos públicos. Essa fábrica, ela ganha um projeto com o órgão público se num pregão eletrônico ela conseguir ter o menor preço do que os seus concorrentes. O problema é que empresas de níveis 2 e 3, elas têm pouco conhecimento sobre o quanto que baixar o preço de venda afeta qualidade, custo e prazo na entrega desses trabalhos. Já uma organização de nível 5, ela tem à sua disposição dados estatísticos e ela consegue saber com bastante confiança o quanto que ela pode baixar um preço sem afetar a qualidade e conseguir entregar os trabalhos dentro do prazo e do custo estabelecido dentro do contexto do projeto. Assim, as organizações de nível 5 de maturidade do CMMI buscam estabilizar o seu processo, aumentando a previsibilidade dos resultados, criando um ambiente mais adequado para investir em inovações, como, por exemplo, implantar práticas de automação com DevOps em busca de ganhos significativos de qualidade e produtividade. Nesta outra figura, mostramos um ambiente com recursos altamente sofisticados, como assistentes inteligentes capazes de ajudar tanto no processamento e análise dos dados, quanto na avaliação de oportunidades de inovações para ajudar a estabilizar o desempenho dos processos, tornando-os mais ágeis e flexíveis.